Web TV Redentor, transmitindo via internet. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. É uma alegria podermos partilhar um pouco nesse final de semana da Palavra de Deus, da nossa caminhada como igreja, nessa busca de correspondermos cada vez mais ao plano e à vontade de Deus. Estamos no mês da Bíblia, mês de setembro. Nós falávamos na semana passada sobre a animação bíblica de toda a pastoral, e é muito bom insistir sobre isso, porque no pós-Vaticano II, depois também o documento de Aparecida, agora com as novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, nós vemos que não basta apenas termos algo escrito, mesmo depois do último sínodo sobre a palavra, com o documento Verbum Domini. Vemos a importância de nós, meus irmãos e irmãs, tomarmos algumas atitudes para que todo o nosso trabalho pastoral tenha como animação, como base, a palavra de Deus. Além do mais, um outro aspecto importante é o jeito de nós nos reunirmos em torno da palavra de Deus. Nesse sentido, os grupos de reflexão, as pequenas comunidades, os círculos bíblicos, enfim, os vários tipos de grupos que se reúnem durante a semana para ou preparar o domingo, ou para se reunir em comunidade. Um certo tempo, nós tivemos um certo modelo de reunião que começava com o fato da vida. Nós vemos que a igreja, aos poucos, vai retomando a sua tradição, desde os primeiros tempos, quando se falava da Lectio Divina, ou como nós traduzimos para o Brasil hoje, leitura orante, que nos fala de começarmos com a palavra de Deus, claro que bem compreendida, exegeticamente, historicamente, e ao mesmo tempo pela tradição da igreja, e aí então a palavra de Deus vai iluminar os fatos da vida de cada comunidade. Porque o fato da vida hoje não é possível ser um fato do Brasil todo, ou então para a mesma uma diocese, uma região, porque são situações as mais adversas e diferentes, inclusive. Por isso, a busca da leitura orante, ou leitura na Lectio Divina, como nós temos hoje, é uma procura de voltar às fontes, de buscar justamente esse alimento na palavra do Senhor. Por isso mesmo que nós, cada domingo, vamos aprendendo com a própria liturgia da igreja, que além do tempo litúrgico, além do mês assim temático, mês da Bíblia, a palavra de Deus vai iluminando a nossa vida. Por isso mesmo, todo o trabalho, a homilia, por exemplo, é continuar falando de assunto que a palavra de Deus vai nos mostrando e vai nos indicando. É claro, nos vários assuntos nós vamos ter que escolher um ou outro assunto que se adapte também àquela comunidade que nós estamos vivendo ou àquela situação concreta que nesse momento da história estamos vivendo. Esse nós estamos vendo hoje o 24º domingo do tempo comum. É o domingo dessa caminhada nossa, são 34 domingos do tempo comum, portanto faltam 10 domingos para nós concluirmos o ano litúrgico. E nós temos visto justamente nesses domingos, vimos domingo passado, a questão da reconciliação, da correção fraterna, e também hoje a palavra de Deus vai nos dar nessa mesma direção. Eu creio que a palavra vai nos mostrando a necessidade, meus irmãos e irmãs, de podermos reconciliar, de podermos perdoar, num mundo cheio de tantas intolerâncias e tantas maldades que nós olhamos. E a igreja, ela tem a palavra que vai iluminando a sua própria vida, a sua própria existência, e sabemos que a cada momento nós vamos ter, muitas vezes, que ser contraditórios com relação a atitudes que o mundo vai tomando com relação às várias situações. Embora deva existir a justiça, ao tempo as consequências daquilo que você faz e pratica, do outro lado, como é que nós convivemos uns com os outros. É nesse sentido que nós iniciamos com o Evangelho desse domingo, Mateus 18, que justamente faz uma pergunta. Pedro, a igreja. Nós, muitas vezes, fazemos a mesma pergunta, tanto para o nosso pároco como para as pessoas ao nosso redor. Até quanto tempo, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo?
nós vemos que as pessoas erram muitas vezes, acabam pedindo perdão, erram de novo. E nós temos aquela vontade de querer castigar, de querer que a pessoa nos vingar da pessoa. Achamos muitas vezes que perdoar é muito fácil e que o certo seria levar a pessoa a sofrer por aquilo que faz. Então, Pedro, a igreja, perguntou para Jesus: até quantas vezes eu posso perdoar o meu irmão que pecou contra mim? E havia na época uma certa quantia, e Pedro foi assim bastante aberto e generoso, até 7 vezes. O número 7 também é simbólico, sabemos disso, até 7 vezes, como se fosse muito. Aí Jesus respondeu: não, Pedro, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, não significa aqui uma questão matemática, não é? Mas sim, sempre, 70 vezes 7, ou seja, perdão deve estar sempre presente no coração do cristão. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que depois Jesus conta uma história do reino de Deus, que fala de quem experimenta o perdão na sua vida, de algo impagável, deveria, como consequência, saber também perdoar o outro, que às vezes tem situações bem pequenas que ofendeu um ao outro. A parábola que vem a seguir é um pouco nesse aspecto. Você foi perdoado de algo que você fez que não tinha como pagar. Nem que você vendesse todos os seus bens, nem que você trabalhasse a vida inteira como escravo, nem que você se vendesse a si mesmo, você pagaria essa dívida que você tem. Mas, uma vez que você experimenta que alguém pagou a sua dívida, que você foi perdoado na gratuidade, assim também deve ser essa consequência do perdão para o outro. Meus irmãos, Jesus fala aqui de um jeito de viver na comunidade que é revolucionário. Claro que existem as consequências do pecado, que existe cada um também a legislação civil, etc., que não entramos nesse mérito, que cada um tem que responder pelos seus atos. Mas sim, nesse aspecto, quais são as atitudes que nós, cristãos, temos uns para com os outros? O que se passa em nosso coração? O que tem dentro de cada um de nós com relação àqueles que nos machucam e nos ofendem? Com relação a esse mundo com tantas situações que acontecem muitas e muitas vezes de problemas. Então você vai ouvir na liturgia desse final de semana, Jesus fala que o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar conta com seus servos. E um lhe devia 10.000 talentos. Não tinha como pagar. Ele se prostra a pedir perdão e, cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, ele encontrou um amigo que lhe deveria ali uma ninharia que em pouco tempo pagaria, e ele esganou e queria que a pessoa fosse presa, tudo mais. E Jesus vai contar então: ora, se você realmente experimenta o perdão, a consequência é perdoar o outro. Por isso a experiência da misericórdia, que nós somos chamados a trazer, e que isso não é fácil, é dom, é graça de Deus, porque humanamente falando, é muito mais fácil o nosso ímpeto de levar o outro a pagar, a esganar o outro. Esse é o que é mais fácil. O difícil, e isso é divino, é perdoar o irmão. É uma nova sociedade que nasce dessa forma e que, apesar de nós termos passado aí 21 séculos, a humanidade ainda não aprendeu isso. Pedir a Deus que nós aprendamos isso, meus irmãos e irmãs. E nós temos depois, na leitura primeira, entre outras coisas, no livro do Eclesiástico, né, lembrando um pouco isso, né, que cólera e furor são execráveis. Né? O homem pecador os alimenta em si mesmo. Ou seja, o homem que tem a maldade alimenta no seu coração o furor, a cólera. Por isso hoje nós vemos que há muito mal no mundo, e quanto mais as pessoas alimentam a cólera, pior fica a sociedade. Se fala muito contra a violência, se fala muito contra as intolerâncias, e cada vez mais aumenta a intolerância e aumenta a violência, porque muitos aqueles que falam estão cheios de cólera e rancor no seu coração.
Eis aí justamente a grande questão de podermos semear outro tipo de vida, de perdão, reconciliação. E o Eclesiástico, lá no Antigo Testamento, o livro sapiencial, né, lembra assim: lembra-te da aliança com o Altíssimo, a aliança que Deus fez contigo, com o seu povo, e passa por cima do erro do teu próximo, que teu próximo cometeu inadvertidamente. Meus irmãos e irmãs, nós vemos essa ligação Antigo Testamento, Novo Testamento. Aquilo que já é prometido, que é anunciado no Antigo Testamento, é cumprido no Novo Testamento, como nós ouvimos aí sempre, não é? Frente aos domingos. Não é? E aquilo que trata esse final de semana é justamente esse aspecto de como é que nós, iluminados pela palavra de Deus, pela misericórdia que nós experimentamos em nossa vida, pelo perdão, como é que nós também trabalhamos com relação àquilo que acontece ao nosso redor e como é que nós nos relacionamos uns com os outros. Nós estamos fabricando hoje, com o nosso mundo que está aí, um mundo cheio de intolerâncias, um mundo cheio de maldades, de raiva, né? De ver que cada vez mais nós cobramos, reclamamos e a coisa fica pior, porque não se vê situações de misericórdia e de perdão. Vejam, por exemplo, sinais e exemplos que nós temos na história. Começamos por Jesus, no alto da cruz. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Santo Estevão, primeiro mártir, não lhe imputais esse pecado. E assim vamos, através da história da igreja. Passamos por tantos mártires, né? Lembramos Santa Maria Gorete, também, que perdoa no direito de morte o seu agressor. E recentemente, agora, o beato João Paulo II, a sua primeira palavra diante daquele que tentou matá-lo, no dia 13 de maio, lá na Praça de São Pedro, foi de perdão. E depois ele foi fazer um gesto de perdão, indo ao encontro daquele que não tinha se arrependido e nem se arrependeu de ter feito aquilo que fez. No entanto, ele foi lá para dialogar e para perdoar, não para se vingar. Meus irmãos e irmãs, são sinais concretos. Não que foi numa ofensazinha qualquer, alguém falou mal de alguma coisa, alguém que deu tiro, alguém que esfaqueou, alguém que matou. No entanto, aquele que sofreu isso tem essa possibilidade, esse dom de poder dar o perdão, não querer se vingar. Isso não é fácil, diria que é impossível, humanamente falando. É só com a graça de Deus, com o dom de Deus, essa vida divina em nós, e que nós somos chamados a dar esse sinal. E, infelizmente, nem mesmo na igreja, muitas vezes, entre as pessoas que estão ali, nós vemos acontecer isso. Nós vemos que muitas vezes nós também estamos sendo sujeitos a essa cultura de violência, de vingança, que está muito no mundo de hoje. E aí está o desafio nosso de voltar a ouvir a palavra de Deus, ouvir o Senhor e nos fazer diferentes nessa nossa vida. E na segunda leitura, carta aos Romanos, 14, 7 a 9, lembra que tudo isso nós fazemos porque nós vivemos para Cristo, porque nós encontramos em Cristo a vida. Nenhum de nós vive para si mesmo, nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso, meus irmãos e irmãs, é a palavra de Paulo que lembra que a nossa vida está centrada em Jesus Cristo. Sabemos que o mundo de hoje, nem todo mundo crê em Cristo, nem todo mundo o aceita, nem todo mundo o acolhe. Mas nós que, apesar das fragilidades, apesar de nossos pecados, de nossas deficiências, temos esse dom da fé de crer em Cristo, de acreditar, de acolher a sua palavra. Nós somos chamados a viver em nossas comunidades, em nossa vida, na comunidade paroquial, na nossa capela, na comunidade religiosa, deixando a palavra de Deus iluminar nossa vida, de tal maneira, meus irmãos e irmãs, que também possamos ser sinais para essa sociedade carente e necessitada de vida e que muitas vezes vai por caminhos errados, levando apenas a mais violência e mais intolerância, porque nem sempre vê naqueles que são chamados a sinais de Cristo hoje no mundo, os sinais da reconciliação e do perdão. Que esse mês da Bíblia nos ajude
além de fazer de toda a animação bíblica, toda a pastoral, a buscar com que a Lexio Divina, a palavra de Deus, ilumine a nossa vida, ilumine a nossa existência, ilumine nossas realidades e nos ajude a viver cada vez melhor. Bom domingo e boa semana. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.